Alô, galera, nós estamos aqui em mais um Chamados Cast. Dessa vez nós estamos juntamente com o Felipe Nunes. É né? nóis. Não é o Ricardo Nunes, perdeu o chinelo, mas é o Felipe Nunes, líder do NAC aqui da sede de Vila Nova. Nós estamos aqui também com a pastora Fran, psicanalista, minha esposa, diga-se de passagem, a alegria dela é muito grande saber disso, né? E a nossa querida irmã Silvânia, mãe de adolescente, né? E inclusive o filho dela é o Fenômeno. Fenômeno, mais conhecido como Fenômeno. Fenômeno. Ela falou, mas fenômeno de quê, pastor? Fenômeno do NAC. O cara joga demais. É o Ronaldinho Fenômeno. Então, Pai do Senhor para vocês. Nós teremos aqui 30 minutos, pancada total. Vamos lá? Vamos lá. Começar pelo Felipe. Felipe, bora. Vai lá. Cumprimenta o pessoal aí. Galera, paz do Senhor Jesus a todos. Para mim é um motivo de bastante alegria estar aqui, né? Estreando aqui o Chamado Cast, juntamente com o pastor Alessandro, nosso líder, pastor Fran, também na companhia da irmã Silvânia. Eu estou com a expectativa bem alta, porque nós temos aqui alguns assuntos interessantíssimos para tratar da nossa juventude, dos nossos adolescentes. E claro que vem coisa boa por aí. Deus abençoe. Maravilha. Irmã Silvana. Na paz do Senhor. É uma honra para mim participar, né, dos Chamados Cast. A honra é nossa. Que bom, né? Que bom. A expectativa também é muito grande. Eu estou aqui, né, para ouvir, responder e vamos lá, né? Amém. Pastora Fran. Paz do Senhor a todos vocês, né? Tô um pouquinho rouca, né? Uma gripe aí passando, graças a Deus. Sim. Sai, em nome de Jesus. E estou feliz, mais uma vez, de estar aqui, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar com muitas pessoas aqui hoje. Que bênção. Olha só, o que a gente está propondo hoje nesse bate-papo, bem descontraído, talvez alguém pode fazer mais chamado cast, vocês não vão falar nada do congresso, calma, tem novidade chegando aí, mas a gente realmente quis fazer com os adolescentes, né? Falando sobre a UMAD, que eu também lidero a UMAD também. E nossos adolescentes, eles passam por uma transição, né? Nós entendemos a responsabilidade que temos, uma vez que nós estamos transicionando nosso adolescente da fase criança para a fase, passa pela adolescência e chega até ser jovem, né, no caso. E se não tiver uma transição bem feita, nós teremos aí jovens traumatizados, problemáticos, frustrados, e sucessivamente nós não teremos aí bons maridos, boas esposas, bons obreiros, né? Então eu quero que você, Felipe, me fale aí, você que é líder, está direto lidando direto aí com os adolescentes, dia a dia, né? A gente entende que essa liderança ela não pode apenas se limitar a uma cesta do NAC, mas eu entendo que é um pastoreio que Deus confiou a você. E fale aí da sua experiência, da sua expectativa, aquilo que você tem vivido e aquilo que está para viver ainda. Bom, pastor Alessandro e todos que estão nos ouvindo, o que acontece? Com relação aos adolescentes, a gente, muitas das vezes, tem muitas pessoas que não conseguem entender, a realidade é essa, a importância da adolescência. Por que eu estou falando isso? Porque é interessante, só para descontrair aqui, que o adolescente, igual o senhor mesmo falou, ele não é criança e também não é jovem. Quando o adolescente ele tem uma atitude muito infantil, você fala, menino, deixa disso que você já não é mais criança. Mas aí quando ele tem um pensamento e uma intenção, né, de um jovem ou de um adulto, você fala, menino, calma, que você ainda não chegou o seu tempo. Então, o adolescente ele é aquele negócio, né, aquela fase extremamente importante de formação de caráter, na onde a gente tem algumas pessoas têm essa dúvida de como tratar, como lidar com o adolescente, né? E graças a Deus, eu quero louvar a Deus aqui também pela vida do nosso presidente, pastor Josué Gouveia, pastora Simone, né, que há 3 anos atrás nos deu essa oportunidade, esse privilégio de estarmos na liderança, à frente do departamento de adolescentes aqui na sede MVN, né, e com muita graça e misericórdia de Deus, a gente vem fazendo um trabalho, né, na onde nós podemos ver, né, ali os frutos, né? Nós estamos colhendo frutos, né, do nosso trabalho aqui na igreja, né? E como líder de adolescente, eu quero compartilhar com vocês
que muitas pessoas às vezes pensam que liderar adolescente é só vir no culto e dirigir o culto, quando na verdade não é. Nós temos uma rotina para liderar os adolescentes. Nós temos uma rotina de oração, nós temos uma rotina de jejum, nós temos uma rotina de visita, né, que é um trabalho pastoral. A gente entende que o adolescente, por estar nessa fase de transição, nós como líderes de adolescentes, nós não devemos em momento nenhum vacilar no sentido de cuidado, não só físico, mas também espiritual dos nossos adolescentes. Por quê? Porque é uma fase que o adolescente ele é bombardeado por diversos tipos de pensamento, vários ataques na alma. Então, nós, os líderes, a gente tem que estar em constante oração e constante atenção. Por quê? Nós vemos os números aí, né? Os índices nos mostram tanto de adolescente, né, que os números não mentem, como eu costumo dizer, né, pastora Fran? Então, a gente tem que redobrar a nossa atenção para todo o cuidado com os nossos adolescentes em todas as áreas. Então, sim, para resumir aqui a minha fala, nós temos todo um cronograma, né, que a gente faz, a gente coloca em prática. E lembrando que eu não lidero sozinho os adolescentes aqui na sede MVN, nós temos uma equipe que trabalha juntamente conosco, ninguém trabalha sozinho, né? Eu quero louvar a Deus aqui pela vida da minha esposa, a minha companheira, minha intercessora, que me ajuda demais, né, nesse trabalho, e também toda a nossa equipe, a coordenação aqui da sede. E eu entendo, e também assim, tem que se reinventar a cada dia. Todo né? dia. Lidar com liderança adolescente Todo dia. Se reinventar, porque é igual você falou, assim, os desafios, os pratos para eles são muito difíceis. Né? Você que é mãe. Sim, e eu que venho ao NAC, algumas mães me perguntam assim, né, mas você leva o Marcos Paulo e fica no NAC também? Sim, e ele não se importa com isso. Legal. Porque alguns falam, talvez ele fica incomodado, né, constrangido, não fica à vontade. Marcos Paulo, ele não fica à vontade, às vezes vai lá atrás, brinca um pouco comigo e tudo. E vem o Marcos Paulo, vem a minha pré-adolescente, de 11 anos, e vem a minha criança, de 8 anos. Geral, vem geral. Já está se achando Já está adaptando, já. né? E eu vejo esse cuidado já assim, na porta, né, ali com a Nete, e do Felipe também. A gente vê ciúmes, Sim. tanto do Felipe quanto da Nete, É bom. ciúmes, né, pelos meninos, né, pelos adolescentes. Aquele zelo, aquele cuidado. Aquele zelo. Né? Até mesmo o cuidado de trazer pessoas, por exemplo, para falar, né? Trazer a palavra para os adolescentes, que é um perigo. Né? Eu vejo que é um perigo. E o Felipe, assim, ele fala muito, traz para falar muito do dia a dia, né? Traz assuntos de escola, por exemplo, do dia a dia dos adolescentes, e isso é muito importante. Coisa mais atual, né? Mais atual. Né? E eu vejo esse ciúme, esse carinho, né? Pelo Sim. menos com o Marcos Paulo, com os amigos do Marcos Paulo, que o Marcos Paulo ele traz colegas da escola, né? Então, isso é muito bom. Essa deixa que você deixou aí é muito importante. Eu estava dizendo essa semana que a gente tem que começar a se atualizar. E aí eu não quero aqui de forma nenhuma fazer apologia a uma atualização antibíblica, de forma nenhuma, nem falar algo aqui que seja uma heresia. Mas assim, o que os nossos adolescentes, os nossos jovens hoje, a leitura que eles entendem, a forma deles entenderem, é uma coisa mais de aplicação diária. É uma mensagem que traz uma aplicação diária dentro daquilo que eles estão vivendo, o contexto que eles vivem. Né? Não adianta eu chegar aqui e querer aqui de falar em hebraico, falar em grego, falar em aramaico, ele trazer um contexto histórico completamente difícil para eles entenderem, e aí eles não vão conseguir captar ou receber aquilo que se encaixar, né? E aquela sincronia do entendimento. Você pode ver que Jesus, ele falava por parábolas, que era a forma do povo entender. Né? Jesus tinha preparo para falar da forma mais erudita, mais difícil que pode existir, mas não. Ele falava por parábola para fácil entendimento. Então, quando você vai falar para adolescente, essa linguagem, como é que foi seu dia a dia, e você vai aplicando a mensagem dentro daquilo.
que é um conselho, porque o trabalho de ministrar é um conselho. Sim. É aconselhar como se fosse, você está ministrando seus filhos, que Deus confiou, né? E a responsabilidade é que você sabe que você está plantando uma semente. Se você plantar algo assim ineficiente, não vai resolver. E se você também chegar com algo que vai destoar daquilo que a palavra do Senhor diz, também nós vamos ter um problema, porque esses meninos são esponja, são filtro. Sim. Qualquer coisinha que você pega, você fala perto deles, eles já absorvem. E aquilo é um problema depois para você tirar depois. Então, assim, é uma percepção muito importante. Pastora Fran, você como psicanalista, como pastora, mãe de adolescente, mãe de jovem, mãe de velho, mãe de criança, né? São muitos. Mãe de multidões. Mãe de multidões. 7 total. 7 filhos total. Então, assim, esse trabalho de adolescente, porque assim, na nossa época, nós que estamos um pouquinho mais experientes, não existia o trabalho adolescente separado. Né? Tudo junto. Se eu falasse pro meu avô, meu pai, há 20 anos atrás, que nós íamos criar um trabalho de adolescente na igreja, ele falou, não, adolescente, esses meninos, tudo jovem. Eu com 8 anos eu já carpia, meu pai falava, já capinava na roça do seu avô, calo na mão. Esses meninos, que adolescente, que isso? Não acreditava, né? Mas hoje a gente vê que não tem como, né? Tem gente que fala, pra que vocês estão inventando isso? Gente, pega um menino de 14 anos que tá com a mente voada, ainda precisa assim de é transição, gente. Aí você joga ele com um cara de 19 anos para andar. O menino não dirige, não namora, ele não está na hora disso. Isso. Não está no momento. A inocência vai embora. Aí ele pega um cara que já dirige, que já trabalha, que já é independente, entre aspas, tem uns que são, tem uns de 30 aí que até hoje depende do pai e da mãe. Arrocha quarta-feira, vira homem, né? Tem esses problemas aí. Então, aí você pega esse menino e coloca lá. O que vai acontecer? Ele vai receber aquela carga, né? Vai querer ir naquela mesma vibe e não tem estrutura para aguentar. Então, o que a senhora fala, pastora Fran, desse trabalho? Então, esse trabalho de adolescentes é um trabalho que, desde quando a gente pegou ele, a gente sempre fala a mesma coisa, sempre pontua muito bem isso. É bom ressaltar sobre a importância de trabalhar com adolescentes separadamente, né, da juventude, porque a mente deles é outra, totalmente diferente. É uma formação de identidade ali, de um comportamento sendo formado, né, também de desafios, né, crises existenciais, né, que eles passam todos os dias. Nessa fase, nessa idade da adolescência, é muito comum a gente ver adolescentes depressivos, ansiosos, complexo de inferioridade, né, aquela incerteza de saber, eu sou menina ou eu gosto de menino, entendeu? Então, assim, é aquela dúvida que é gerada dentro do coração, ali na mente do adolescente. E eles são muito atacados, muito atacados. Então, é importante, sim, essa separação. Esse cuidado, esse olhar mais objetivo para um adolescente. É necessário isso. Porque assim, a gente tem que derrubar alguns tabus, né? Tem gente que fala assim, mas não precisa, põe esses meninos para a igreja, né? Traz para a igreja, irmão. Gente, não adianta você trazer seu filho para a igreja se você não inserir ele, tá? Então, você que cuidar com os cortes aí depois, né? Não adianta você trazer e não inserir, né? Porque trazer, irmão, deixa eu te falar, o Uber traz, o táxi traz, tem muitos pais que trazem na igreja, eu trago a igreja, né? E eu não fui inserido na igreja, assim, como eu vejo hoje que a gente luta para inserir. E como que insere os filhos na igreja? Né? É colocando eles para ser útil na igreja. Quem é dentro da igreja tem tanto lugar que os meninos podem trabalhar. Eles podem trabalhar, pode aprender a tocar, pode aprender a cantar. Tem um futebolzinho desse que joga. Tá ali, irmão, vai evangelizando. Nós fizemos a Copa esse ano passado. Evangelizou, ganhamos almas para Jesus. Tem muitas áreas que você pode inserir seu filho. Então não tem desculpa, né? Pode falar assim. Até porque eu como mãe, nós também somos curadas no NAC. Sim. Entendeu? E pais curados, né, curam filhos. Sim. Para quê? Para ter um relacionamento, sim, né? Um relacionamento em casa, um relacionamento diferenciado com o filho.
né? Não é só trazer e deixar. Os meus pais, até os 13 anos, igual o Felipe na reunião falou, que parece que até os 18 anos a mãe falava, Felipe, né, vamos para a igreja, vamos para a escola bíblica, né? Os meus pais até os 13 anos faziam isso comigo também, vamos para a escola bíblica, vamos para a igreja. Só que, infelizmente, teve uma época que, cansei, deixa. Né? E aí, eu fui para o mundo. Então, eu vejo que eu trazendo eles, né, e eu sendo curada, é melhor, porque eu consigo lidar com essa fase. Né? Sim. Com essa, vai entender, né? Eu vou entender. Né? Melhor o meu adolescente, a minha pré-adolescente, a minha criança e a mim também. Porque eu, em um culto de adolescentes, eu fui anos atrás, na minha adolescência, em relacionamento com o meu pai, entendeu? E eu fui curada num culto de adolescentes, aqui. Né? Então, eu posso falar, né, que pais curados cura filhos para ter um relacionamento, né, em Jesus Cristo. Sem dúvida. E assim, a gente acha assim, não, mas eu na minha época não tinha esses trem não, meus pais me trouxeram para a igreja e tal, e eu tô aí, deu certo e tal, só que assim, na nossa época também não tinha tantos pratos. Hoje nós temos aqui o cara mais poderoso da Terra, que é o celular, você sabe disso, né? O mais poderoso da Terra é o celular. Você sabe disso? É o cara que fechou, por exemplo, o celular, por exemplo, ele fechou, ele derrubou as rádios, derrubou a TV, derrubou os videogames, derruba casamento, ele derrubou a carteira, que você não precisa mais de carteira, que você usa aí. Sim, agora derruba a faculdade derrubou também, a faculdade. Então, estudos, assim, né? ele foi derrubando mesmo muito trem. Hoje você faz tudo aqui, o mais poderoso. Então, os filhos da gente, ele tem um acesso tremendo. E se a gente não tivesse esse jogo de cintura, esse discernimento, essa sabedoria, de trazer os nossos filhos, e, por exemplo, você disse que até os 13 anos era conduzido até a igreja, seus pais traziam você até a igreja. Aí por que a pessoa deixa de vir? Não se sente útil. Eu venho por vir. Ele tem que ter cuidado com isso. Né? Adolescente tem que estar inserido em alguma coisa. Eles gostam de trabalhar. Chama esses meninos para evangelismo, são apaixonados. Chama esses meninos para ficar ali na porta recepcionando, são apaixonados. Até o copo que eles tiram depois do lanche. É um trabalho. É um trabalho. E eles adoram. Tá vendo? Mãe, eu não vou embora agora, porque eu estou escalado para a equipe da limpeza. A equipe da limpeza. Você que é mãe, vai te ajudar na sua casa. Por exemplo, nós fizemos o Acampus. Olha o Acampus da UMAD, como funciona. 7 horas da manhã, todo mundo é acordado. Gente, a maior dificuldade é acordar um adolescente 7 horas da manhã, gente. E nós acordamos todos os adolescentes 7 horas da manhã. Sim. Eles têm 15 minutos para fazer a higiene deles. 15 minutos. Eu sei dessa história. É quartel. Entendeu? E não adianta dizer, não, eu não vou levantar. Não existe isso. Não existe. Do jeito que tá. A vuvuzela no ouvido do cabra lá e tal, e ele acorda e bora. 15 minutos, fez a higiene, já vai para o devocional. 30 minutos lendo a Bíblia, lá quietinho lá. Se estiver acordando, nós já vamos dormir, nós jogamos a vuvuzela nele. Nesse modelo. Depois o café da manhã, depois começa as ministrações. Termina de almoçar, lava o prato, lava o garfo, lava o copo. Obrigada por isso. Entendeu? Tá vendo, gente? Nós agradecemos. Então, assim, são coisas que a igreja ela precisa entender, né? E aí a gente, e eu particularmente como líder, eu entendo, o Felipe também, e eu gosto muito de trabalhar dentro dessa esfera de que o nosso trabalho não pode ser estritamente na área, assim, espiritual, no que tange ao espírito, as coisas de cima. Não, eu tenho que... O espiritual precisa de comandar a terra. Tem que andar junto. Tem que andar junto. Então, o que acontece? O meu trabalho é ensinar o menino a amar a Deus? Sim. O meu trabalho é ensinar a ser fiel? Sim. Mas o meu trabalho é ensinar a ser um bom filho. Sim. Meu trabalho é ter relacionamento com os pais. O meu trabalho é ensinar a ser um bom cidadão. É trabalhar a mente, inclusive, na questão de empreendedorismo. Os nossos adolescentes precisam ser trabalhados agora. Aonde que é? Na igreja. Na igreja. Nós temos que ensinar eles. Olha, tem que empreender, tem que correr atrás. Né? Quando o menino está vendendo lá um carnezinho lá, correndo atrás, tem gente assim, eu não quero que meu filho venda um carnê. Tadinho, cara. Pelo amor de Deus. Não é questão do dinheiro Adoro. em si. O meu vende um monte. Vende, por quê? Porque ele aprende o seguinte, ele vende para ganhar uma camiseta, né? Ele vende para comprar, não é para ganhar. É para comprar a camiseta dele.
Ele não precisa do pai dar para ele, porque ele vai correr atrás. Então, assim, olha só, senso de pertencimento, ele já tem aquele sentimento, poxa, eu consegui. Um adolescente, ele quebra muitas barreiras, muitos paradigmas só nessa situação. Sim. Então, o trabalho da igreja é essencial. Trazer o adolescente, cuidar dele nessa fase é muito, muito essencial. Quando nós fazemos lá o Acampus, ele trabalha muito nessa área, né, de formar o caráter como cidadão, como homem, como filho, ajudar a mãe. Trabalha muito nessa questão do caráter mesmo, da disciplina. Precisa ser trabalhado. A gente tem que parar com esse negócio. Sabe o que mais mata hoje o adolescente? É aquele negócio assim, poxa, mas não, eu fui criado assim, eu não quero que meus filhos sejam criados como eu fui. Gente, você é bandido? Não é, filho. Deu certo pra você? Deu. Então não mexe na receita, não. O bolo que deu certo, continua fazendo do mesmo jeito. O povo quer mudar a receita, entendeu? Eu fui criado de um jeito, eu vou criar meus filhos diferentes. É lógico, algumas coisas você não vai usar, claro, né? Por exemplo, na nossa época, nós tomávamos parmado, irmão. Nós tomávamos burdoado bruto, né? Eu, particularmente, eu escolhi não entrar nessa esfera, né? Eu vejo que não há necessidade. Graças a Deus, nunca precisou. E não quero que precise, nem vai precisar, em nome de Jesus. Mas o que eu digo é a questão, assim, de disciplina no falar. Disciplina e no falar e no exemplo também. Sim. Colocar a disciplina no adolescente, né? E isso a gente vai entendendo, né, que a igreja é importante para isso. E, Felipe, você, como pastor de adolescente hoje, assim, qual é o maior desafio que você vê hoje para liderar adolescente hoje? É o adolescente ou são os pais? Posso ser sincero? Pode, claro. O meu maior desafio chama-se pais de adolescentes. Uau. Só ressaltar aqui. Não vou generalizar. Então, tudo que eu falar aqui não é para todo mundo. É para a maioria. Mas não é para todos. A maior dificuldade que eu tenho hoje é de fazer com que o pai entenda que o filho dele precisa, não é que ele tem que fazer, ele precisa de alguma didática, né, que a gente apresenta na igreja, já que a gente está tratando aqui com relação a essa questão da educação do adolescente. Aqui na nossa igreja nós temos os eventos, né? E eu, particularmente, eu faço questão que os meus adolescentes participem dos eventos, não somente tocando, cantando, pregando, mas também carregando cadeira, servindo, limpando o chão, recolhendo os copos, porque tudo isso faz parte da adoração. Igual, por exemplo, vamos falar aqui, algo que o pessoal é meio assim e tal, os levitas, que adolescente gosta muito de cantar, dançar, pular, tocar e tal, mas eles precisam entender que o trabalho dos levitas não é só louvor. Os levitas carregavam a arca, ou seja, trabalho, limpeza, organização do templo, tudo isso daí. Então, os pais, né, como eu falei aqui, abre aspas, a maioria, infelizmente, eles bloqueiam essa didática. Meu filho não precisa disso. Justamente. Meu filho, nem lá em casa minha filha lava vasilha. Justamente. Nós não estamos criando um superstar aqui na igreja. Não é isso, não é o fundamento da igreja. Nós estamos forjando caráter, né? Como é que esse menino vai ser uma diaconisa? Ela vai pular para o pastoreio? Como é que esse cara vai ser pastor? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Entendeu? Como é que ele vai ser diácono? O cúmulo do absurdo, uma experiência minha aqui, ó. Compartilhar com vocês. O cúmulo do absurdo. Um pai, não vem ao caso aqui, mas um pai, juntamente com a mãe, eu senti falta da filha deles no nosso culto, né? Fazia uns 2 ou 3 cultos que ela não estava vindo. E um culto ou 2 a gente até entende, porque às vezes tem um imprevisto, tal, alguma coisa assim, mas 3 cultos sem vir, aí eu já, né, falei com a mãe, Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor, tudo bem, a senhora tá boa, como é que tá a família? Não, tá tudo bem, pastor, tá tudo certo, então tá bom. Então, né, sentindo falta da sua filha no nada? Não, pastor, é o seguinte, nós demos uma correção, né, eu proibi ela de ir para o culto dos adolescentes na igreja porque
ela estava nota baixa na escola e estava andando com as amizades que a gente não permitia na escola. Então, como eu sei que ela gosta muito de ir no NAC, Meu Deus. eu deixei ela de castigo. Então, O tocar da trombeta também vai deixar? eu pensei assim, né? Eu não vou falar, né? Óbvio que eu não vou falar porque ela é a mãe, eles são os pais. Mas me deu vontade de falar umas coisas para essa crente. Me deu vontade. Não. Eles precisam de orientação, né? Esse Orientação. pai, essa mãe Aí, precisa de Para orientação. você ver que isso aí são como é que fala? São crenças limitantes. Sim, Isso aí é a forma, não é que a pessoa é má. Esse pai, essa mãe não é má. É a forma que ela foi criada, a forma que ela aprendeu. É até interessante você falar sobre isso, porque assim, a gente tem um trabalho aqui na igreja, né, que todo ano a gente faz esse evento, que é o Pais e Filhos, que inclusive esse ano a gente não vai ter, né, nível de campo. Nível de campo, cada congregação. Mas cada congregação está fazendo ali o trabalho de pais e filhos. E é tão interessante isso, até mesmo que a Silvana falou, sobre a questão dos pais. Por quê? Os pais, eles repetem padrões. E de quem que eles estão repetindo padrões? Dos pais. Dos pais deles. É. Então, a gente, olha só, a ciência chama de repetições, né? A igreja pode chamar até de maldição hereditária, né? Vai saber. Só que a gente chama de repetições. Então, está repetindo padrões, né, dos antepassados, pessoas que, né, os tataravós, bisavós, avós, agora os pais, e vai passando para os filhos. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque essa repetição de padrão, ela vem de forma positiva, sim, mas também, na maioria das vezes, ela é mais negativa do que positiva. Porque ali é instalado as crenças, né? Até 12 anos de idade, as sinapses neurais, né? Ela capta isso, né? Ela traz essa existência mesmo para a criança até a formação da adolescência. Agora, imagina só, eu tenho um padrão de comportamento totalmente errado. Por exemplo, eu nasci e a minha mãe me chamava de burra, de sonsa, ou talvez de você não vai conseguir, você não vai dar em nada. É porque é isso que muitos ouvem, muitos escutam isso. Por quê? Porque ouviram isso de pessoas feridas. Né? Quem é ferido fere, quem é curado vai curar. Então, assim, como eles ouviram isso, então eles acham que aquilo ali é uma repetição de padrão. É algo até inconsciente, a pessoa acha que é normal. Faz inconscientemente. Fazer aquilo ali, não porque a pessoa tem um coração maldoso, não é isso. É a forma que aprendeu. É a forma que a pessoa aprendeu, então eu vou passar para frente. Esses dias mesmo, Samuel falou para mim assim, mãe, esses dias nada, foi ontem, ele falou para mim assim, mãe, quando eu tiver meu filho e a senhora não estiver aqui, mas meu pai, vamos supor que vocês morreram, a senhora quer que eu bata nos meus filhos? Aí eu perguntei para ele, eu falei, Samuel, você apanha? Ele falou, não. Aí eu falei assim, então, a mamãe não quer que você bata nos seus filhos. Por quê? Porque a gente aprendeu isso, que tem que bater, que tem que espancar, e não é assim. Por quê? Porque o que a criança vai entender? Qual que é a referência que ela vai ter de amor? Espancamento? Agressão física? Né? Agressão nas palavras, verbais, não verbais, né? Como que vai ser essa criação dessa criança? Porque eu costumo até dizer, posso falar que a história de um rapaz que ele esteve prisioneiro, né? Ali nos Estados Unidos, e ele tinha matado e estuprado uma criança de 13 anos, né? Um adolescente de 13 anos. E a mãe foi ver, né, olhar nos olhos dele e perguntar para ele, por que você fez isso com a minha filha? E quando ela chegou lá, ela fez essa pergunta para ele. Ele estava ali, pena de morte, né, próximo aos dias de morrer mesmo. E ela queria saber, antes dele morrer, por que ele tinha feito aquilo com a filha dela. Foi tão interessante porque ele começou a contar a história dele. E ele disse o seguinte, ele falou, olha só, eu tive os pais, né, meus pais, que foram muito agressivos comigo. Então, qualquer situação, qualquer coisa, eles me batiam e me lançavam para fora de casa. E nessa conversa, né, ele contou o seguinte, que na adolescência dele,
Numa dessas vezes, né, que ele foi jogado para fora de casa, um traficante achou ele. E quando esse traficante achou ele, esse traficante levou ele para morar com ele. E todas as vezes que ele vendia muita droga, todas as vezes que ele matava ou roubava alguma coisa, ele recebia uma arma mais potente. Entendeu? Então, qual que é a referência de amor que ele tinha? Qual que era o reconhecimento que ele tinha? Não era de amor paternal, de mãe e pai. Era poder fazer maldade. Era poder fazer a maldade. Ele tinha essa referência, entendeu? Então, ele disse o seguinte, então, foi daí para pior, porque a pessoa quando entra nesse estágio, né, de crime, essa coisa toda, ela faz coisas que, né, não vou falar que até Deus duvida não, porque Deus sabe de todas as coisas, mas Verdade. Ela chega a níveis muito difíceis. Então, o que acontece? Olha só, quando ele contou a história para ela, ela disse para ele, eu te perdoo pelo que você fez com a minha filha. Ele olhou dentro dos olhos dela e disse, hoje eu reconheço o amor. Hoje eu estou aqui reconhecendo o amor verdadeiro. Porque até então eu não sabia o que era amor. A minha referência de amor não era essa. Então, assim, o que a gente tem passado para os nossos filhos, né? Que tipo de referência nós estamos passando para os nossos filhos? E assim, cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Então, o que a gente tem que pensar? Quanto mais a gente puder inserir os nossos filhos na igreja, no departamento da igreja, para trabalhar, entender, né? Você que já passou essa fase, você que nem é pai de adolescente, talvez você nem pai mas ame, vai ser, ame o adolescente, ame esse trabalho, invista nesse trabalho, por quê? Porque nós estamos formando pessoas. Eu falo que o departamento mais importante, depois do departamento infantil, para mim o mais importante é o departamento de adolescentes. E o melhor de trabalhar. O melhor de trabalhar. É o mais top, né? A resposta é muito rápida. Né? Aí é como diz a Fran, tanto para o bem quanto para o mal. Se nós plantarmos uma semente negativa, nós vamos ter a resposta bem rápida. Se a semente for positiva, né? Para finalizar, nós estamos já batendo nosso horário, Silvana. Eu quero voltar à questão da repetição de pais, até para concluir a questão dos meus 13 anos de idade, porque veio à tona a questão da repetição. Né? Os meus pais, até essa questão de cura que eu tive num culto de adolescentes, que até foi pais e filhos, né, que vai ter aí, mas nas regionais, né? Os meus pais, na época, porque adolescente, né, tem aquela, né, a flor da pele, sim. Né, custoso, né, e tudo. E meu pai precisava trabalhar para trazer o mantimento para casa, teve que ir para uma fazenda, então me deixou eu e meus irmãos na cidade, né? E isso me feriu, né? Só que até os 13 anos, onde ele sempre me levava para a igreja, né, aquela semente foi plantada. Né? E quando eu vim embora para Goiânia, morar com meus tios, eu mesmo vim para a igreja, porque eu já tinha um temor de Deus, pelo que meu pai e minha mãe tinham feito, né, para mim. Então, a importância, hoje que eu vejo, às vezes que eu vejo, nossa, meu filho está custoso, né, eu recordo, falo, não, mas eu vou com ele, estarei presente, né, porque é importante, né, para o nosso relacionamento como mãe e filho. E eu quero isso para os meus filhos, né? De estar presente. E pai e mãe não reproduz, né? Não reproduzir isso na vida dos seus filhos. Porque pais curados curam os seus filhos e se relacionam bem. E tem essa sensibilidade, né? Tem essa sensibilidade. Se você vê que você está repetindo padrões, que a gente sabe, a gente precisa ter essa sensibilidade. Você que está assistindo, você já faça uma análise introspectiva. Poxa, será que eu estou repetindo padrões? Será que quando eu estou irando muito fácil? Padrões que feriram. Mas adolescente é difícil, adolescente é custoso. Não, adolescente, ele está reproduzindo o que o seu corpo, que a sua genética faz. No caso, as energias que ele tem é dele, Deus deu para ele. Agora, o que é o problema aqui? Assim, se o adolescente... Peraí, pastor, então você está fazendo apologia que ele está certo nas coisas que eles fazem. Por exemplo, os adolescentes são namoradores, adolescentes são brincalhões.
são farris e tal. Gente, é a natureza dele. É um menino desgovernado, é como se fosse um carro desgovernado. Você pega uma Ferrari, novinha, zerinha, solta ela sem direção, sem nada. É isso, adolescente é isso. O que você precisa? De ter essa direção. Canalizar, né? Canalizar. Então você tem que... Para isso os pais, juntamente com a igreja também. Sim. Talvez você ache, não, eu vou entregar para o Felipe. Felipe, se vira. Não funciona. Não funciona. É os dois. Por isso que o Felipe falou, dos pais. Por isso que está junto. Eu preciso de canalizar, alinhar, direcionar, né? Dar destino. O pai, ele dá o quê? Dá destino, né? Dá firmeza. Né? É isso que o pai... Os filhos são flechas. Agora presta atenção. Se os filhos... A Bíblia diz que filhos são flechas na mão do arqueiro. Agora presta atenção. Qual que é o segredo? Quanto mais longe eu quero que essa flecha vai, mais perto de mim essa flecha tem que chegar. Eu tenho que puxar ela para perto de mim. Tem muitos pais que querem que a flecha vai. Agradeço pela dica. Mas que outro pega... Top, obrigado, hein? Faz o corte. Entendeu? Tira ela e põe... Quanto mais longe você quer que seu filho vá, traga ele mais perto, para perto do seu coração. Para perto de você. Que é isso que Deus faz com a gente. Né? Sim. Só aproveitando aqui, pastor Alessandro, a deixa do senhor, o segredo do resultado que nós estamos tendo aqui na sede MVN, né, a proporção do trabalho, essa é a ideia. Nós trazemos os adolescentes para perto de nós nós buscamos fazer isso de uma forma que eles vejam em nós ali um porto seguro. Sim. Entendeu? Para que possa deslanchar falando a mesma língua dos pais. Sim. E tem funcionado. Maravilha. Tem funcionado porque a gente tem visto respostas. A escola bíblica dominical está lotada, gente, de adolescentes. A nossa média de frequência é 36, 37 alunos. Todo domingo. Gente, eu sei que tá bom demais, mas nós temos que encerrar. Né? Deixa eu só aproveitar aqui, antes que o senhor encerre. Queria dizer aqui, aproveitar, né, essa oportunidade pública, dizer a todos que o trabalho do NAC aqui na sede MVN, esse ano completou o 16º ano. Né? Então são 16 anos de núcleo dos adolescentes cristãos. Tem história, tem raiz. Tá adolescente ainda, hein? Entendeu? Então, Tá assim, tá na adolescência. Tá na adolescência. Tá entrando. Tá entrando já. Só deixar claro aqui, deixar bem, né, público, né, que esse trabalho é um trabalho consolidado de Vila Nova. É um trabalho que o nosso pastor presidente apoia. É um trabalho que vem dando frutos aí, graças a Deus. Maravilha. Gente, pode deixar uma dica para finalizar, né, senhor? Amém. Para quem está nos ouvindo, os pais, né, que vão ouvir esse podcast, sobre a questão de repetições de padrões, né? Quando a gente fala sobre isso, é muito interessante a gente falar que isso que a Silvana falou, que é muito importante, ela percebeu algo errado que estava acontecendo na vida dela, que aconteceu na história dela, mesmo ela sabendo que era pro bem da família, mas ela sentiu. E hoje tem muita gente desse jeito, que às vezes você vai conversar e ele fala assim, não, mas meu pai, ele fez de tudo, meu pai é meu herói. Quando você vai saber o fundamento mesmo, a fundo o que está acontecendo, aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, ele está com uma dependência muito grande emocionalmente de outras pessoas, porque ele faltou isso em casa. Então, assim, é muito importante a gente avaliar isso. Eu não sei como é que foi sua história, eu não sei o que você passou, eu não sei o que foi repetido na sua família, na sua casa, do seu pai, da sua mãe, mas uma coisa eu posso te dizer. Existe uma história, eu preciso contar ela, né, de um pai que era bêbado, né, e tinha 2 filhas gêmeas, e um repórter perguntou para elas, né, para uma delas, e falou assim, por que você bebe muito? Ela olhou para o pai e falou assim, um pai como esse, como que eu não vou beber? Aí perguntou para a outra e falou assim, por que você não bebe nada? Ela olhou para o pai e falou, um pai como esse, por que eu vou beber? Ou seja, são escolhas. Então, eu posso escolher, como a Silvana escolheu, ser diferente, fazer diferente com seu filho. Entendeu? Porque realmente isso faz muita diferença na nossa vida. Maravilha. Gente, considerações finais. Eu vou fazer um ping-pong aqui para as considerações finais. Né? Uma pessoa. Uma pessoa? Um pai? Seu pai.
Um lugar. Meu lar. Um sonho. Um sonho. Minha família toda na casa do Senhor. Amém. Felipe, suas considerações. Bom, agradecer, gratidão a Deus, mais uma vez, né, por esse momento muito especial, por essa oportunidade que nós estamos tendo, né? Eu vejo isso aqui como um avanço, né, para que nós possamos dar voz, né, para o nosso departamento de adolescente, e agradecer a Deus, aos nossos pastores, a vocês, os nossos líderes, dizer aqui nas minhas considerações que eu estou extremamente ansioso pela conferência UMAD, que está chegando, e os nossos adolescentes aqui na sede, 13 de julho, aqui na sede vão estar bombando, a molecada está no 12, trabalhando, ansioso, preparando, ensaiando. Então, é isso as minhas considerações. Deus abençoe a todos. Silvana. Agradecer, né, todos vocês, principalmente a Nete, que é a mãezona aí dos nossos adolescentes. Em nome de todas as mães eu falo isso, digo Amém. e repito. Obrigada, Nete, obrigada, Felipe, Amém. por amar nossos adolescentes, nossos filhos. Amém. Ai, que Deus possa abençoar todos vocês. E vocês aí com os jovens, né? Amém. Porque depois dos nossos adolescentes, eles vão para vocês. É uma preparação. Entregar pra Uma gente, pra gente preparação, continuar né? aí Então, cuidando. Deus abençoe ricamente vocês. Então, Amém. cuida bem, trabalha bem, você entrega muito ponto pra gente. Obreiros. Obreiros, já entrega Obreiros. obreiros. Fran, Nada de Nutella. Eu também quero agradecer, né, por essa oportunidade, pela vida do pastor Alessandro, pela vida do Felipe, da Nete, né, que são Amém. líderes aí de adolescentes, têm feito um trabalho excelente aqui na casa do Senhor, pela vida da Silvana, viu? Parabéns, né, por estar sempre presente com seus filhos, né, mostrando ali o seu papel, né, falar, olha, pode contar comigo. Né, Tô aqui. e mudando toda a história deles, tudo aquilo que você viveu, e você olhar e falar assim, eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente. Isso é muito lindo. Parabéns, viu? Um E eu exemplo. quero agradecer, né, pastor Josué, pastora Simone, claro, né, pela oportunidade sempre de estar trabalhando aí juntamente com a UMAD. Amém? Maravilha. Gente, obrigado, pastor Josué, pastora Simone, os pastores mais top do Brasil, né? Está viajando, saudade já, volte logo, né? E que Deus possa te abençoar. Gente, obrigado, Silvana, obrigado, Fran, obrigado, Felipe, Deus abençoe. Grego, valeu, obrigado. Gente, o Grego, Bastidores aqui. os bastidores, quero falar para vocês que hoje no Chamado Cast não teve lanche, culpa do Felipe, Verdade. Né, gente, Grego? eu mal, escorreguei muito hoje. mal. Verdade. Tá? Da próxima vez vai ter um lanche É pra isso que gente. não é aí. café, isso aqui é água. É água, né? Mas tudo bem. Eu me comprometo Gente, obrigado a publicamente. vocês, que Deus abençoe e até no próximo Chamado Cast, tá bom? Tá chegando aí conferência Chamados para Fora, 7 de setembro. Se eu te falar que as camisetas já estão sendo feitas, você não vai acreditar. E se eu te falar que dia 29 de maio nós teremos o coquetel de lançamento dos Chamados para Fora aqui na Vila Nova. Aí sim. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém. Fui. Amém. Hoje é o amanhã que tanto te preocupava ontem.